Olá, meus queridos amigos internautas que me acompanham nesse momento. Professor João Filho chegando para fazer um comentário acerca da prova do Enem de 2019. Estamos na prova azul e chegamos aqui na questão de número 40. A questão de número 40, galera, ela traz um trecho do Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Esse manifesto foi publicado em 1909 no jornal francês Le Figaro, e foi um dos grandes marcos, né, para o surgimento da arte moderna no mundo. E aí a gente lembra da relação que existe entre arte e literatura, né? Então, o Manifesto Futurista nas artes, ele foi uma influência para as artes plásticas, para a pintura, para a escultura, para a arquitetura, mas foi também uma grande influência para a literatura. A gente tem aqui na questão de número 40 alguns itens do famoso Manifesto Futurista, publicado no jornal Le Figaro, em 1909, e que foi traduzido pelo Oswald de Andrade, aqui no Brasil, em 1911, para a revista O Pirralho, né? Oswald traduziu o Manifesto Futurista e, em 1911, 2 anos após ele ter sido publicado no Le Figaro, em Paris, ele já circulava aqui por São Paulo, já circulava pelo Brasil, trazendo para o conhecimento nacional o que estava acontecendo nas transformações artísticas na Europa, das vanguardas no começo do século XX. E aqui nós temos alguns pontos do Manifesto Futurista. Vamos a eles. Ponto 1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. 2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais à nossa poesia. 3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. 4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo esqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. E aí eu vou grifar bem aqui a beleza da velocidade. Eu vou grifar aqui o movimento agressivo, não é? O bofetão, o soco, a energia, o movimento, a velocidade, o cientificismo, o progresso, o avanço tecnológico. Tudo isso está contemplado nas palavras de Filippo Tommaso Marinetti no seu Manifesto Futurista. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida, com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia, fazendo alusão a uma importante batalha ocorrida nos tempos antigos. Mostrando que não é preciso exaltar o passado, é preciso exaltar o presente e o futuro. A velocidade, a máquina, o automóvel, olha aqui o automóvel como símbolo dessa sociedade, como símbolo desse progresso, né? Aí a gente segue. Ponto 5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. 6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Você vê claramente, né, galera? Claramente que as 5 principais correntes de vanguarda europeia tinham propósitos bem definidos e bem claros, cada uma delas. Que o expressionismo propunha a hipérbole, a caricatura, a deformação da realidade, em traços grossos, em cores quentes, impactantes ante o olhar do observador. Que o cubismo propunha uma leitura fragmentada da realidade, decomposta em triângulos, quadrados e círculos superpostos,
quebrando a ideia de profundidade de perspectiva. Que o dadaísmo era uma proposta anárquica, o ready-made, ressignificar os objetos do cotidiano dando a eles um sentido estético. Que o surrealismo valorizava o sonho, o onírico, as imagens emanadas do inconsciente e do subconsciente. E o futurismo valoriza o progresso, a velocidade, a revolução tecnológica, científica. Fica muito claro, muito simples de entender, que a resposta para essa questão é bem clara. Nós estamos falando aqui da inovação tecnológica. Nós estamos falando da máquina, nós estamos falando do progresso. E aí eu vou até acrescentar aqui uma informação. Filippo Tommaso Marinetti era italiano, contemporâneo e amigo do Benito Mussolini, o Duce. E o fascismo do Duce acabou se apropriando de certas ideias futuristas para justificar a guerra como limpeza étnica. Porque quem detém a tecnologia, quem detém a máquina, pode sobrepujar o mais fraco e evoluir para a preservação e pureza do mais forte. Aquela visão da eugenia tão horrível que levou a humanidade a uma guerra sem precedentes, com mais de 50 milhões de mortos, 6 milhões só de judeus, 300 mil só com a bomba de Hiroshima numa tacada só. Os artistas do futurismo, de certo modo, forneceram base teórica para o fascismo. Infelizmente, o futurismo foi usado como ferramenta ideológica do Mussolini para justificar que quem tem a inovação tecnológica, quem detém a máquina, tem o direito de sobrepor o mais fraco para evoluir, para o mais fraco ficar para trás, como diria Charles Darwin na sua teoria evolucionista. Então, mas tem um contraponto. Se, de certo modo, o futurismo era pró-guerra, o dadaísmo, que surgiu lá no Cabaré Voltaire, em 1816, era totalmente anti-guerra, contra a guerra. Tanto é que eles propunham uma visão anárquica. Não dá para falar em belo, não dá para falar em arte com o mundo se descompensando, com o mundo se despedaçando em guerra. Então, se o futurismo foi a favor, em certo sentido, ou forneceu base teórica para a guerra, o dadaísmo era contrário. E o futurismo pregava exatamente a inovação tecnológica, o poder da máquina, né? A composição estática, não, né? A composição estática é a arte parada, né? A arte sem movimento. O futurismo tem movimento, o futurismo tem velocidade. A suspensão do tempo está mais no surrealismo, né? No surrealismo do Salvador Dalí, que se volta para a psique humana, para as emanações do subconsciente e do inconsciente. Daí os relógios derretendo da persistência da memória, o famoso quadro surrealista do Salvador Dalí. A retomada do helenismo seria a retomada dos ideais clássicos. E esses ideais clássicos foram retomados no neoclassicismo, ou no arcadismo, ou no parnasianismo, né? Manutenção das tradições, pelo contrário. A arte moderna é totalmente contrária ao saudosismo, ao tradicionalismo, ao conservadorismo. Portanto, para a questão de número 40, a resposta que preenche melhor essa questão é a letra B de bola. E fica ligado, porque vanguardas europeias, expressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo são assuntos certos no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí você vai ver comigo. Expressionismo em uma palavra, caricatura. Futurismo em uma palavra, velocidade. Dadaísmo em uma palavra, anarquia. Cubismo em uma palavra, fragmentação. Surrealismo em uma palavra, onírico, beleza? Sonho, subconsciente e inconsciente. Estamos falando do futurismo na questão 40, resposta correta, letra B de bola. E um forte abraço, meus queridos, e já já a gente volta para concluir esse papo.